Meus irmãos, muito boa noite. Eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus, a todos que estão aqui presentes, aos irmãos que nos acompanham na transmissão neste momento ou que irão ouvir a transmissão do culto posteriormente. Que alegria, meus irmãos, é cantar sobre a glória que está por vir. Essa é a esperança da igreja, a glória eterna. Um mundo que nos aguarda, a mansão celestial, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Meus irmãos, nós só estamos aqui por conta disso. Viemos aqui porque fomos salvos por um Salvador que nos promete vida eterna. Não apenas vida abundante aqui neste mundo, porque também Ele promete, mas a vida abundante é na eternidade, onde não haverá mais corrupção, doença, decepção, não haverá mais limitação nenhuma. Que privilégio para nós. João capítulo 6, versículos 16 a 21, meus irmãos. Vamos dar continuidade da pregação dos milagres que o Senhor Jesus realizou e que o apóstolo João registrou aqui neste evangelho. Hoje é o quinto milagre, ou o quinto sinal, um dos milagres talvez mais conhecido do cristianismo, ou dos cristãos, quando o Senhor Jesus anda por sobre as águas. Então eu quero já aqui lembrar vocês do pote lá na geladeira. Vocês devem lembrar disso, eu disse semana passada. Você pode olhar para esse texto e dizer: poxa vida, já ouvi tanto sermão. Cuidado, porque senão você pode ir lá na geladeira, ver o pote, ver aquele pote e falar assim: aqui dentro tem um feijão congelado, não vou nem abrir. Mas se você tiver um pouco de cuidado, talvez você possa ser surpreendido quando chegar lá, abrir o pote e não ser o feijão congelado. Pode ser um pudim bem cremoso, ou um mousse de maracujá, ou sei lá o que, algo delicioso para você. Então, não fecha o teu coração e a tua mente para o que você vai ouvir aqui, ainda que você já ouviu vários sermões sobre o episódio do Senhor Jesus andar sobre as águas. João capítulo 6, acompanhe a leitura aí por gentileza, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao desembarcar o dia, os discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre um mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de terror. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós rogamos a direção do Senhor para a mensagem que será pregada neste momento. Acabamos de ler uma porção da Tua Santa Palavra, um milagre extraordinário que ficou registrado aqui para a nossa instrução, para a nossa correção, para nos abençoar, nos alertar. Abra os nossos entendimentos, Senhor, para compreender a revelação escrita. Abençoa-nos no poder do Teu Santo Espírito, dando-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu oro por mim, pelos meus queridos irmãos que têm a capacidade intelectual de compreender a mensagem, e rogo também pelas nossas crianças que participam do culto, Senhor, também ouvindo da pregação. Ainda que o pregador externo não tenha uma técnica, uma oratória para alcançar o coração das crianças numa linguagem adequada,
nós estamos aqui confiados no poder do Espírito Santo, o pregador interno, que também fala de maneira especial ao coração das crianças, sejam elas a idade que for. Rogamos por elas também, Senhor, para que a bênção do Senhor os alcance. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como sempre temos dito, as nossas crianças que participam do culto também prestam atenção na mensagem que o pastor irá pregar. Eu sei que às vezes as crianças choram, quando uma chora chama a atenção da outra, às vezes tira a atenção até mesmo dos adultos, mas eu peço a você que o máximo que puder aí, as crianças, prestem atenção no que a palavra de Deus vai nos ensinar nesta noite. Este grande milagre, um milagre extraordinário, um milagre que talvez as nossas crianças na escola dominical já tiveram lições aí pelas professoras, talvez até de maneira, numa linguagem bem mais aplicativa para elas, com figuras talvez mostrando este milagre. Meus irmãos, esse milagre que o Senhor Jesus realizou de andar sobre as águas, está registrado também no Evangelho de Mateus e de Marcos, e nós vamos fazer aqui algumas menções sobre esses registros, para corroborar aqui com a informação que João nos traz. Nós estamos aqui no quinto milagre registrado por João. O primeiro foi a transformação da água em vinho. Que milagre extraordinário foi aquele, quando o Senhor Jesus suspende leis da química, transformando água em vinho. Nem a ciência consegue explicar isso. O segundo milagre foi quando o Senhor Jesus, na aldeia de Caná novamente, ele tem um encontro com um oficial do rei, que esse oficial estava com seu filho enfermo lá em Cafarnaum, a 30 quilômetros de diferença de Caná para Cafarnaum. E esse oficial vai atrás do Senhor Jesus para que o Senhor Jesus pudesse ir lá curar o filho dele que estava muito doente, uma febre mortal. E o Senhor Jesus cura aquele menino a 30 quilômetros de distância só com a palavra. O terceiro milagre foi aquele encontro que o Senhor Jesus teve proposital com aquele doente lá na cidade de Betsaida, um enfermo, talvez um paralítico que há 38 anos sofria com aquela enfermidade, talvez um rapaz já mais de 50 anos, e o Senhor Jesus então cura aquele paralítico, mandando ele levantar e tomar o leito e andar. O quarto milagre foi o que nós vimos semana passada aqui, meus irmãos, quando o Senhor Jesus está caminhando para Jerusalém, porque está próximo à festa da Páscoa, e ele então, vendo a multidão que o seguia, uma multidão sem pastor, como se estivesse sem pastor, e ele se compadece daquela multidão e alimenta aquela multidão, multiplicando pão e peixe. E coisa extraordinária nós vimos ali. E o que é que aconteceu no final daquele sinal? E hoje, meus irmãos, nós vamos ver este milagre aqui, o milagre do Senhor Jesus andando sobre as águas, quebrando uma outra lei, que a ciência também não consegue explicar. O texto, meus irmãos, tem 3 divisões bem práticas. A primeira está aí nos versículos 16, se você acompanhar, até no versículo 17, o episódio dos discípulos atravessando o mar num barco. O segundo ponto está no versículo 18, quando nós temos o registro ou o relato da tempestade que acometeu aquele barco onde estavam os discípulos. E o terceiro e último ponto, nós temos aí o socorro amoroso, salvador do Senhor Jesus, vindo andando sobre o mar, mostrando como Ele pode trazer paz para os aflitos, dando-lhe destino certo, encerrando aí no versículo 21. Então vamos ver aqui o que nós podemos aprender com este milagre, e eu chamo a sua atenção. Olha aí comigo o versículo 16 e 17. Ao descambar o dia, quando eu comecei a ler aqui, eu leio desembarcar, não sei o que eu vi aqui, desembarcar. Ao descambar o dia, ou seja, o dia já está caindo no seu crepúsculo, os discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Essa informação aqui é muito importante, meus irmãos.
Qual é o contexto aqui? O contexto é próximo do que nós falamos semana passada. O Senhor Jesus, depois que alimentou aquela multidão, que sobrou os 12 cestos que ele pediu os discípulos para recolherem, aquela multidão olha para o Senhor Jesus e vê o Senhor Jesus como um grande rei, talvez um político muito poderoso, que pode alimentar o povo da sua fome sedenta e também ser um grande guerreiro para a nação, porque até hoje a nação de Israel aguarda um líder libertador político, por causa da opressão que esta nação sofre até o dia de hoje. E aí então eles chegaram à conclusão que Jesus talvez seria este político, porque Moisés foi este libertador da opressão do jugo lá do cativeiro egípcio. E o Senhor Jesus, vendo a intenção desse povo, a informação que nós temos é que o Senhor Jesus não dá bola para eles e sai de perto dele, porque a visão do povo era uma visão contrária ao que de fato a missão que o Senhor Jesus veio realizar no mundo. Mas aqui a informação que nós temos é que o Senhor Jesus se esquivou do povo e não sumiu, ele ficou lá. E quem nos informa isso é Mateus capítulo 14, versículo 22, diz que naquele encontro, Mateus capítulo 14, versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então ele ficou lá, talvez conversando com a multidão, dando informação e despedindo a multidão, mas ele orientou os discípulos: vocês descem, entram no barco e vão para o outro lado. Versículo de número 23 de Mateus 14, diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, que cena, meus irmãos, esta aqui, lá estava ele só. Que quadro bonito! O Senhor Jesus despediu a multidão, despediu os discípulos para passar para o outro lado do lago ou do mar, e ele sobe para um monte, porque era isso que ele queria quando ele chegou naquela região, quando ele teve que multiplicar os pães. Ele queria sossego, ele queria um tempo para orar ao Pai, comunhão, e agora então ele conseguiu. Subiu ao monte, está lá sozinho, orando, e ele só, diz o evangelista Mateus. Voltando para João capítulo 6, versículo 17, diz que os discípulos obedeceram à ordem do Senhor Jesus e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E a informação que João nos traz é que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. Essa informação aqui é que possivelmente os discípulos no barco, a escuridão vindo, e cadê o Senhor Jesus? Como é que ele vai vir? Como vamos encontrar ele? Talvez uma preocupação. E o versículo 18 vai mostrar o quadro dramático do que já começa a acontecer. Olha o versículo 18: e o mar começa a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. O relato da tempestade aqui se aproximando, meus irmãos, lembrando que o Senhor Jesus está lá no monte, orando sozinho, e os discípulos no mar, e o vento começou a soprar, uma tempestade está para rondar aquela embarcação. Mateus capítulo 14, versículo 24, o evangelista Mateus nos informa o seguinte: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então o Senhor Jesus lá no monte, orando sozinho, e o barco já rumo no mar afora, bem distante, e agora um vento contrário bate no barco. Eles talvez remando, fazendo esforço para chegar no seu destino, e não consegue, porque um forte vento está batendo no barco. Marcos, um outro evangelista, no capítulo 6, no versículo 48, nos traz uma informação significativa. Diz assim: e
vendo-os em dificuldade a remar, quem estava vendo era o Senhor Jesus, porque o vento lhe era contrário. O Senhor Jesus lá no monte orando, de repente aqueles olhos que tudo vê, contempla a dificuldade dos discípulos remando e o vento contrário batendo no barco, e o desespero daqueles discípulos. Meus irmãos, que cena, que quadro. Volta para João capítulo 6, versículo 19 e 20. Algo extraordinário vai acontecer agora. Versículo 19 nos diz que o Senhor Jesus vai ao encontro deles. Versículo 19 diz assim: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. De repente, na escuridão, na tempestade, na ventania, eles conseguem. João fala que eles viram Jesus, porque depois houve a identificação de quem é Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 25, nos informa o seguinte. Não é isso não. Mateus 14, 25. A informação é que Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite. Esta informação de Mateus também é muito importante. Quarta vigília, meus irmãos, se nós estamos certos, os estudiosos dizem que a primeira vigília é a primeira hora, de 6 a 9 da noite. A segunda vigília é a segunda hora, de 9 à meia-noite. A terceira vigília é a terceira hora, de meia-noite a 3 da manhã. A quarta vigília, então, é de 3 da manhã às 6. Então, isso significa que os discípulos embarcaram antes do anoitecer. Significa que eles então, horas e muitas horas no meio da tempestade, sofrendo, e o Senhor Jesus lá no monte, vendo tudo acontecer, vendo eles remando, a dificuldade, talvez o barco quase indo a pique. Meus irmãos, a pergunta que a gente pode fazer para o texto é: Senhor Jesus, por que é que o Senhor não foi na primeira vigília? Ou por que o Senhor não foi antes do vento começar a soprar? Meus irmãos, eu tenho para mim que foi o próprio Senhor Jesus que soprou aquele vento. Foi o próprio Senhor Jesus que autorizou aquela tempestade no meio daquele mar, onde os seus discípulos estavam. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê. João capítulo 6, versículo 19, nos informa que, diz aí, eu já li para vocês e repito, tendo navegado uns 25 a 30 estádios. Nós não temos aqui uma soma correta, mas quilômetros bem distante, de 5 a 10 quilômetros a mais. Eles já estão bem distante de onde o Senhor Jesus poderia estar. Uma distância considerável. E o Senhor Jesus lá no alto do monte vendo. A cena agora é que na quarta vigília o Senhor Jesus desce o monte andando, chega na beira do mar ou do lago e pisa na água e começa a ir ao encontro do barco. Meus irmãos, se são de 5 a 10 quilômetros, tinha uma caminhada. O Senhor Jesus não deu assim 2, 3 passos e chegou no barco. Ele poderia fazer isso, mas é para mostrar que havia uma distância. E nós, humanamente falando, não conseguimos enxergar no escuro, muitas vezes, um palmo na nossa frente. E o texto nos mostra que agora o Senhor Jesus está contemplando aqueles discípulos à distância, os olhos dele que não perde de vista os seus discípulos. E aí o versículo 19 nos informa que eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. O evangelista Marcos nos informa que o Senhor Jesus queria tomar a dianteira do barco. Marcos capítulo 6, versículo 48, diz que Jesus queria tomar a dianteira do barco. Eu fico imaginando a cena. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com ele andando por sobre o mar e queria tomar-lhe a dianteira.
Qual foi a atitude dos discípulos, meus irmãos, diante daquela cena apavorante para eles? A atitude dos discípulos foi de terror, de desespero. Mateus capítulo 14, versículo 26, nos informa que os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Eu fico imaginando o desespero, a cena daqueles discípulos, homens com medos, nós estamos falando aqui, meus irmãos, a maioria deles pescadores, que possivelmente já enfrentou alguma tempestade no mar à noite, não é gente leiga não. Contudo, a cena, o quadro deles verem alguém andando por sobre as águas, isso é sobrenatural. A conclusão que eles chegaram é o seguinte: é um fantasma, eu sei lá, alguma coisa, um demônio, talvez esse próprio demônio que fez a tempestade começar a acontecer no nosso meio. Um ser diferente de tudo, mas gente não. Que coisa, meus irmãos, aqui. Vocês perceberam que muitas vezes a nossa imaginação faz com que as coisas ficam piores, quando nós não conseguimos parar diante de uma aflição, diante talvez de um desespero, conseguir fazer uma análise das circunstâncias ao redor e chegar a uma conclusão? A situação aqui já estava ruim, tempestade, barco talvez indo a pique, e agora, para piorar, um fantasma. Que cena! Versículo 20 de João 6, por gentileza. Olha que cena, meus irmãos. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temas, ou não temais, não tenham medo, sou eu, a voz que acalma o desespero, a voz que acalma o coração aflito, a voz que pode acalmar qualquer tempestade, sou eu. Num outro registro, o Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo, porque sou eu. O evangelista Mateus nos informa que no barco, quando um dos discípulos ouviu a voz e dizendo: sou eu, sou Jesus, sou eu quem pedi para vocês entrar no barco e passar o mar, sou eu que acabei de multiplicar pães e peixes, vocês não lembram? Sou eu. E aí então Pedro, o ousado, ok, se és tu, Mateus capítulo 14, versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Presta atenção na cena: tempestade, vento contrário, o desespero neles, gritando de pavor, de terror, é um fantasma. De repente o Senhor Jesus se identifica. Pedro disse: olha que coragem, meus irmãos, se és tu. Então não foi o Senhor Jesus que pediu Pedro para vir, foi Pedro que sugeriu: se é o Senhor, me pede para ir, porque eu vou, eu sou corajoso, eu conheço isso aqui, eu vou. E não precisa ler o texto, que nós já sabemos do registro. O Senhor Jesus falou assim: vem, Pedro. E nós sabemos. A gente critica demais Pedro, né? Fala: Pedro foi o sem fé, reparou as tempestades e afundou. Mas, meus irmãos, mas Pedro foi. Ele saiu do barco, ele colocou o pé para o lado de fora e pisou e sentiu o mar como de vidro e foi andando. Claro, e aí a gente já sabe o que é que aconteceu. Homem de pequena fé. Ah, Pedro, se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, não está no texto, eu estou parafraseando. Que cena, meus irmãos. João capítulo 21, 6, 21, João capítulo 6, versículo 21, diz assim: então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Meus irmãos, eles comprovaram que era o Senhor Jesus. Pedro afundou, o Senhor Jesus socorreu ele. Mateus, capítulo 14, versículo 32, nos informa o seguinte: que quando o Senhor Jesus pega Pedro e entra no barco,
Quando eles subiram no barco, diz lá, cessou o vento. Alguns dizem que aqui está um registro de um outro milagre. O milagre em si aqui é andar sobre as águas. Não confunda esse texto aqui com aquele outro que ele está dormindo no barco e ele acorda e ele acalma a tempestade. Mas aqui também a tempestade foi acalmada quando ele entrou no barco. O registro nos informa que o vento cessou, houve a bonança, houve paz. E João nos informa que então os discípulos de bom grado o receberam. E logo o barco chegou no seu destino. Meus irmãos, eu quero concluir esta passagem, tão conhecida de todos nós, com alguns pontos aqui para nós na noite deste dia. Fazendo a pergunta o que nós podemos aprender com isso tudo aqui, meus irmãos? Qual o objetivo deste milagre que João registra, que Mateus também registra e que Marcos também registra? Primeiro, meus irmãos, preste atenção aqui neste ponto. O Senhor Jesus tem o tempo dele para agir na nossa vida, o tempo que Ele quiser, ou na hora que Ele quiser. A vontade do Senhor Jesus em socorrer os seus é um tempo que é determinado por Ele, meus irmãos, não segundo a nossa vontade, não segundo a nossa determinação, não segundo o que eu quero ou determino, é segundo o tempo dEle. Às vezes, meus irmãos, nós oramos para que aflições sejam aliviadas, porque nós estamos sentindo o peso da aflição, e às vezes, por motivos misteriosos para nós, o Senhor Jesus, que sabe de todas as coisas, Ele aumenta a aflição, Ele aperta mais o cinto. E não sei se já aconteceu com você, você fala, eu não estou entendendo. Por que essa aflição? Por que esse vento contrário na minha vida? Meus irmãos, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Talvez a primeira lição que podemos tirar aqui é esta: vivemos num mundo, meus irmãos, onde podemos enfrentar dificuldades que pode durar um tempo, pode talvez durar uma noite inteira, como aqui eu penso que durou. Mas Deus não esqueceu dos seus discípulos, não esqueceu da aflição. Ele viu os esforços que eles estavam fazendo ali, lá no alto, orando. Ele estava vendo tudo. Às vezes nós temos aquela sensação de que estamos enfrentando tempestades e que estamos sozinhos, não tem ninguém por nós. Aí, em vez da gente olhar para os feitos do Senhor Jesus, que Ele é poderoso para nos socorrer, seja lá a hora que Ele quiser, e descansar nisso, a gente então começa a ter outras atitudes, de não ter esperança, de não confiar. Talvez essa palavra está sendo dita para alguns aqui que têm enfrentado grandes dificuldades. Eu não sei se você está na primeira ou na segunda vigília, mas eu quero dizer para você que ainda tem a terceira e a quarta vigília. Às vezes pode demorar um pouco mais, mas contudo o Senhor Jesus não perde de vista a aflição dos seus. Então não é você que com ousadia vai mover o sobrenatural. Estou citando aqui a letra de uma música que ensina o povo a romper em fé. Se o mar não se abrir, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, porque você pode, com ousadia, mover o sobrenatural. Eu queria ver Pedro mover o sobrenatural, um apóstolo, homem de pequena fé. Talvez esta é a primeira lição. Segundo, vocês perceberam aqui que o Senhor Jesus mostrou quem Ele é? A transformação da água em vinho também era para mostrar quem Ele é, quem Ele era. Quando Ele cura uma doença de uma pessoa a 30 quilômetros de distância, era para os discípulos olharem para Ele e ver quem é aquela pessoa. Quando Ele cura um enfermo há 38 anos parado e dá dignidade para esse homem, era para os discípulos perceberem quem Ele era.
quando ele tinha acabado de multiplicar os pães, meus irmãos, alimentando uma multidão, mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, eram para os discípulos perceberem quem ele era. Mas me parece que o Senhor Jesus fez isso aqui com os discípulos exatamente para provocar nos discípulos a identificação de quem é ele. Marcos capítulo 6, versículo 52, nós temos esta informação. Nos diz que os discípulos não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Falando dos discípulos que haviam acabado de ver o milagre da multiplicação dos pães. Ali foi um milagre extraordinário que o povo queria ovacionar o Senhor Jesus, colocar ele num patamar de excelência. Mas Marcos nos informa que aquele milagre não serviu de nada para os discípulos. Aliás, o coração dos discípulos estava endurecido. Isso nos mostrando, meus irmãos, que milagre por milagre não causa fé em ninguém. Você que gosta de ficar andando atrás de milagre para ter fé, que às vezes gosta até de determinar o milagre, a cura, para despertar a fé em quem quer que seja, às vezes um milagre causa endurecimento de coração. Então agora o Senhor Jesus realiza esse milagre na frente dos discípulos, para mostrar para os discípulos quem ele era. Talvez aqui os discípulos, que eram todos judeus, preste atenção nesse detalhe, sabiam que no Antigo Testamento, ou no povo antigo, havia uma demonstração muito clara do Deus de Israel sobre as ações sobre os mares. Esses discípulos talvez sabiam disso. Por exemplo, eles sabiam do registro de quando Deus abriu o mar vermelho usando Moisés para o povo passar em pé enxuto. Quem é que abriu o mar? Foi Deus, o Criador do mar. Quem é que abriu as águas do Jordão para Josué passar com o povo, quando o Jordão estava transbordante? Deus, Senhor dos rios. Quem é que acalmou aquela tempestade quando Jonas, rebelde, está naquela embarcação e uma tempestade severa estava levando aquele barco a pique? É interessante que nós temos uma cena no registro do livro de Jonas, que depois que Jonas se entrega, confessando que a culpa era dele, pediu para os rapazes jogarem ele dentro do mar. E Jonas, capítulo 1, versículo 15, a cena é essa daqui. Eu fico imaginando essa cena, meus irmãos. Pegaram Jonas, levantaram ele e lançaram no mar, e aí o mar cessou da sua fúria. Quem é que acalmou aquela tempestade, meus irmãos? Segundo Jonas, o Deus dos mares. E é interessante que olha a infelicidade de Jonas. Ele fugiu de Deus para o mar de Deus, então não tinha como fugir. E aí então o mar cessou, nós sabemos disso. Na liturgia, o nosso querido presbítero Isaac aqui leu alguns versículos do Salmos 107, mas o versículo 28 e 29 ele não leu porque foi de propósito, eu não quis colocar isso na liturgia. Salmos 107, versículo 28 e 29 diz assim: então na sua angústia, está falando dos marinheiros, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Um Deus que é Senhor dos mares, que marinheiros que temem a Deus podem clamar, que se Ele quiser, Ele pode fazer o mar cessar. Jó, capítulo 9, versículo 8, essa informação também é significativa. Diz assim, perguntas, né? Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? A resposta, a pergunta é retórica, nós já sabemos a resposta. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ao andar sobre o mar,
está revelando para os seus discípulos que ele, aquele homem chamado Jesus, é o próprio Deus encarnado, que é Senhor do mar e que pode andar por sobre as águas, quebrando a lei da gravidade. Porque é natural numa água peso afundar. E agora está aquele, eu não sei quanto pesava o Senhor Jesus, mas com certeza, se ele botasse o pé na água, naturalmente iria afundar. Mas agora ele está andando. Para Moisés poder passar no mar com o pé enxuto, Deus abriu o mar. Mas agora vem quem é maior do que Moisés, e que o mar não precisa abrir para ele ir lá, ele vai andando por sobre as águas. Quem é esse homem, meus irmãos? Senão Deus, somente Deus. É aqui que está a dificuldade de muitos de compreender quem é o Senhor Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 33 diz o seguinte: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ou seja, verdadeiramente tu és Deus Filho, tu és Deus entre nós. É uma confissão de reconhecimento por quem é aquela pessoa, meus irmãos. E preste atenção que são judeus aqui. O judeu é zeloso na lei, ele sabe que Moisés recebeu da parte de Deus a lei, dizendo que não era para ter outro Deus senão o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Não é para fazer imagem de alguma coisa e dar culto e adorar. Não as adorarás, porque adorar só a Deus. Agora nós temos um registro aí que quando o Senhor Jesus sobe no barco, os discípulos adoram o Senhor Jesus e ele aceita. Talvez para mostrar, vocês estão começando a compreender quem sou eu no meio de vocês. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Por isso é que nós temos muita dificuldade de se relacionar pela fé com aqueles grupos que não professam a fé em Jesus como Deus, e temos muitos aí na nossa região, meus irmãos. Religião que se diz cristã, mas que não reconhece a divindade do homem chamado Jesus. Dizem que ele é apenas um profeta bem evoluído, que está num patamar de divindade, mas Deus não, porque Deus é um só. E aí eles não creem que Jesus é Deus. Com esses, meus irmãos, não dá para professar fé. Na verdade, nós denominamos de hereges, sem nenhum problema, porque eles estão negando uma informação ou um conhecimento ou uma revelação que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos de suma importância. Então não dá para comer com quem não acredita que Jesus é Deus, não dá. Então eu quero encerrar com algumas aplicações aqui para nós, porque é noite de ceia, vamos comer do pão e beber do cálice. Como é que está você nesta noite? Quem é você? Qual é a tua dificuldade? O que é que você tem enfrentado? Ou mais, escuta isso daqui: o que é que está por vir? Às vezes nós obedecemos a ordem do Senhor Jesus e até nós dizemos: não, é a melhor decisão nossa, é obedecer o que o Senhor Jesus diz. Ok, foi o Senhor Jesus que disse: desce, entra no barco e vai para o mar. Talvez as aflições venham, meus irmãos, é direção do Senhor Jesus para a nossa vida, para forjar o nosso caráter, ou para despertar fé no nosso coração. Então talvez aqui a aplicação não seja um incrédulo. Você pode pensar assim: não, pastor, eu creio em Jesus. Deixa eu só te falar uma coisa: os discípulos também andaram com o Senhor Jesus, viram de perto os milagres que o Senhor Jesus realizou, e tiveram muita dificuldade de acreditar que Ele era Deus. Então não vá muito depressa dizer: não, eu creio. O que isso significa? Professar uma fé. Nós estamos preparando um grupo significativo aqui nesta igreja, que irão professar a fé aqui no aniversário da nossa igreja. Eu tenho trabalhado com eles exatamente este ponto, uma convicção clara, convicta de quem é o Senhor Jesus. Não é apenas alguém inventado pela cabeça humana, ele foi revelado nas Escrituras como o próprio Deus. Então, se você na noite desse dia que está aqui, cuidado,
com a tua incredulidade. Não seja um incrédulo. Tenha uma convicção, leia mais sobre isso. Tenha uma visão mais ampla de quem é Jesus. Não tenha Jesus apenas para satisfazer o teu estômago, a multiplicar os pães para você. Não veja o Senhor Jesus apenas como aquele que quer curar a tua enfermidade. Ele pode fazer isso, mas Ele é muito mais do que um santo curandeiro ou um milagreiro que faz sei lá o que. Ele é o teu Deus. Tenha essa convicção. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E se você que está aqui enfrenta dificuldade, eu digo para você as palavras do Senhor Jesus: não temas. Talvez a palavra dele para o teu coração é: não temas, sou eu sou o Deus que se revelou a Moisés lá no deserto, levando Moisés para libertar o povo. Eu sou o Deus que pode abalar as minhas criaturas, o Deus que pode fazer o impossível. Por isso, meus irmãos, nós somos o povo que acreditamos no impossível. Para nós é impossível, mas para o nosso Deus, o que é impossível para Ele? Então não desista, continue clamando, continue orando, porque nós temos alguém que é poderoso, que é por nós. Vamos orar mais uma vez nesse momento? E depois nós vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus e partir para a ministração da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela misericórdia que o Senhor nos assiste aqui neste local, trazendo-nos a Tua revelação escrita aos nossos olhos e ouvidos. Ó Senhor, nós vimos aqui o quanto é difícil crer nos feitos do Senhor Jesus. Mas, ó Deus, na nossa dependência não está naquilo que nós vemos com olhos humanos. Se o Senhor não nos socorrer, se o Senhor não vier ao nosso encontro, o desespero sempre bate no nosso coração, Senhor. O terror toma conta da nossa vida e da nossa família. Ficamos desesperados mesmo, Senhor. Mas, ó Deus, dá-nos visão daquilo que é espiritual, de saber que no nosso tempo, naquilo que nós achamos que é urgente, nós temos o agir do Senhor na hora certa, porque há tempo para todas as coisas, há tempo de andar e há tempo de ficar parado. Mas, ó Deus, dá-nos um olhar fixo para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, de saber que mesmo sentindo nós que Ele está distante, saber que Ele pode nos socorrer em tempo oportuno, e não perder de vista, Senhor, esta fé que o Senhor mesmo nos confiou. Se porventura alguém aqui nesta noite, Senhor, que tem dificuldade de crer em Jesus, este homem que se fez habitante no nosso meio, que andou conosco, comeu a nossa comida e pisou no nosso chão, ó Deus, o Senhor é o único que pode dar fé, porque sabemos que fé é um dom. Quebra o coração de pedra, Senhor, transforma, Senhor, a mente e o coração, para que não venhamos a nos conformar com este século. Ó Deus, é disso que precisamos, Senhor, de homens, de mulheres, de crianças com fé, Senhor, para fazer a diferença, de crer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que nada está fora do teu controle, ainda que o vento venha ao contrário. Se nós oramos no nome bendito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.